Muito boa noite, você, querido aluno, querida aluna dos cursos de teatro, de finanças e de marketing. Vamos para mais uma aula comigo, professor Luiz Felipe. Dou as boas-vindas aqui a um grupo muito bacana, todo mundo, gente do bem. Quero dar um abraço, registrar a presença dos que já ingressaram, dos que ingressam agora. O Emerson, o Rafael, o Alexandre, a Amanda, a Gabriela, o Guilherme, a Joyce, a Luana, a Lídia, o Rafael, como eu disse, e a Tawane, e mais você que nos assiste, nos acompanha nessa aula. E espero encontrar vocês bem, morrendo de saudade de ver o rosto de vocês, dar um abraço, um aperto de mão, estar junto. Tá chegando o dia, vai passar essa fase, está chegando o dia, um pouquinho mais de paciência e foco. Precisamos ter foco. O Trivium nos ensina muito isso, eu vou falar sobre isso também com vocês. Eu quero avisar você que assiste a essa aula presencial e também a aula gravada. Primeiro eu quero agradecer o apoio enorme que a Luana, que o Alexandre e que a Flávia têm me dado aí em passar os recados para vocês, os links, tudo direitinho. Obrigado de coração aos três, porque tem me ajudado muito. Vocês não imaginam essa logística como é trabalhosa, né? E o representante da disciplina me ajuda muito, então quero deixar aqui registrado. Segundo aviso, eu já disponibilizei os TEAs 1, 2, 3 e 4, né? Para vocês, baseado nas aulas que vocês já tiveram comigo, tá? Então, lá estão à disposição até o dia 30 de abril, né? Não deixem de fazê-los. Não tem muita pegadinha, é bem o feijão com arroz. Se você assistiu às aulas, leu o material, você consegue fazer aí o TEA, os 4 TEAs. Uma outra informação também para você que assiste a essa aula aqui comigo. Eu vou mostrar um material, eu vou disponibilizar esse material agora para vocês, que vamos usar hoje, né, em continuidade à aula da semana passada. E não precisa, repito, você não precisa ficar preocupado, preocupada, porque esse material eu já disponibilizei lá no ambiente virtual. Eu já, na plataforma, já está disponível para vocês. O pessoal do teatro, Amanda, né? Teatro, tem mais alguém do teatro que entrou agora? Legal, Guilherme. Então, eu tenho a Amanda, tenho o Guilherme, quem mais? A Wani, legal, e o Emerson. Ok. Então, pessoal, imagino que vocês conseguiram entrar pelo link que a Flávia mandou para vocês, né? Que ainda vocês não conseguem visualizar. Tive uma reunião hoje, antes da aula, com a professora Márcia, a gente está em cima da secretaria para viabilizar isso. Para ganhar tempo, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar essa mesma apostila, que está no ambiente virtual, por e-mail a Flávia, que é a representante da disciplina, e ela repassa para vocês. Então, teatro, marketing, finanças, não precisa se preocupar, vocês vão ver muita coisa do texto, e não querer anotar, está lá na plataforma disponível para vocês. Para o pessoal do teatro, eu vou mandar por e-mail, ok? Então, fiquem aí tranquilos. Legal, Guilherme, obrigadão pela devolutiva. Eu só me dei alguns segundinhos para eu compartilhar o texto que eu vou usar com vocês. Mas antes desse compartilhamento, eu quero só situar o que nós falamos na semana passada, para você entender a nossa conversa. Inclusive, uma das colegas, né, de vocês, deixa eu ver quem foi que perguntou sobre a lógica, deixa eu só voltar aqui no bate-papo. A Gabi. A Gabriela, né? Você pode falar um pouquinho mais da arte da lógica? Eu vou retomar essas 3 disciplinas do Trivium e já vou situar isso para vocês, sim. Não só para a Gabriela, mas para todo mundo do grupo. Tá? Bom, na semana passada eu tive a oportunidade de falar um pouco mais sobre o Trivium, sobre as 3 áreas, a lógica, a retórica e a gramática. Comentei um pouquinho, se eu não me engano, sobre a questão do argumento, foi isso que nós paramos? Quem assistiu a aula da semana passada, só digita aqui onde foi que nós paramos. Comentei sobre a importância de você falar e conhecer o seu público, acho que foi nesse ponto que nós pegamos a parte final.
o Trivium trabalha com um universo de pessoas que é o nosso público. Expliquei semana passada que o público vem do latim populum, que significa pessoas. Então, todas aquelas pessoas do meu relacionamento interpessoal, deixa eu só arrumar aqui a câmera, dá licença. Aí consegue ver a mão. Todas as pessoas que se relacionam comigo, nós chamamos relacionamentos interpessoais. Inter significa entre, né? Inter significa entre. Né? Uma relação interpessoal é todo tipo de relação, pessoal, que existe, só ajustando aqui de novo, que existe entre você e o outro. Então, por exemplo, a sua relação, se você mora com seus pais, é uma relação interpessoal entre você, pessoa, soma, psique e ânima, e os seus pais. O soma, o psique e o ânima deles. No seu trabalho, quer você trabalhe como freelancer, quer você trabalhe como autônomo, quer você esteja CLT, o seu vínculo, o seu papel, o trabalho que você faz, o seu público, os seus colegas de trabalho, o seu chefe, são relações interpessoais. Um outro exemplo, o seu namoro, o seu noivado, o seu casamento, o seu parceiro, a sua parceira, são relações também interpessoais. E necessariamente você se relaciona com o seu público, a gente pensa, né, em público, talvez numa perspectiva mais do teatro ou de outras áreas em que as pessoas vão a um determinado local para assistir a uma peça, a uma apresentação. É claro que lá é um público, mas eu quero utilizar esse termo, deixa eu escrever aqui no bate-papo, num sentido mais lato, ou seja, num sentido mais amplo. Né? Público são, na verdade, Trivium. Quando eu falar Trivium, eu me refiro a você, aos 3 cursos. Tá? Na verdade, pessoal, público são todas as pessoas com quem eu me relaciono, né? Independentemente do papel que elas exerçam. De filho, de pai, de noivo, de esposa, de cliente. O público são todas as pessoas do meu relacionamento. Então, eu expliquei ainda tudo isso na semana passada, que eu me relaciono em 3 níveis. Né? Quando eu falo, eu me comunico em público, que eu me exponho, eu falo, eu me comunico, eu interajo com o público, então, falar em público, me comunicar em público, falar, se comunicar com o público, que é essa interação. E a terceira dimensão é falar para o meu público, conversar com, interagir com o meu público. E foi, se eu não me engano, me corrijam, nesse ponto que nós encerramos a aula da semana passada. Ficou claro até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Vocês querem que eu retome? Ou eu posso prosseguir com a nossa conversa? Enquanto isso, eu tomo uma água. Podemos começar o tema de hoje? Legal, Amanda, obrigado. Porque, como eu não consigo ver o rosto de vocês... Obrigado, boa noite, Guilherme. professor. Acabei de chegar. Boa noite, seja bem-vindo. Com quem eu falo? Ramon. Ô, Ramon, bem-vindo, meu querido. Deixa eu localizar aqui, eu consigo pelo microfone. Legal, legal. Boa Podemos, noite, então... professor. Ô, Kathleen, tudo bom? Isso. Tudo. Boa noite, querida. Bem-vinda, bem-vinda. Chegaram em bom momento. Então, vamos aí iniciar a conversa de hoje. Mas eu quero atender a... Eu vou iniciar pegando uma solicitação, se não me engano, foi da Gabriela, né? A respeito se eu podia falar um pouquinho da questão da lógica. Né? Então, vamos lá. O Trivium vai ser aquele conjunto de 3 disciplinas, de 3 vias, que ajudam a pessoa a atuar de uma forma melhor, de uma forma mais competente, no mundo em que vive. Então, quais são essas 3 vias, essas 3 ferramentas que vão te ajudar no seu crescimento pessoal, profissional, familiar, social, enfim, todas as áreas da sua vida. São 3 caminhos. O caminho da lógica, o caminho da retórica e o caminho da
gramática. Para que elas servem? Né? A lógica é a área, é a arte, é a disciplina que vai me ensinar a pensar com a cabeça. Né? Pensar não com o coração, não com sentimentos, a pensar de uma maneira lógica, de uma maneira focada, de uma maneira objetiva. Né? Quantas vezes você durante o dia, talvez hoje, hein, pessoal, talvez hoje tenha isso acontecido com você. Você está envolvido em tantas coisas, fazendo tantas coisas, que você parece que não tem o domínio dos seus pensamentos. Não é assim? Não tem, parece que eles dominam você. Né? Você fica com aquele pensamento batendo na cabeça, que você tem a impressão de que ele manda em você e não você manda no seu pensamento. Não é assim? Aquela ideia fixa. Eu não quero pensar nisso, mas eu não consigo pensar em outra coisa. Então, a lógica vem nos ensinar a utilizar as suas regras, as suas leis, para que, em primeiro lugar, eu seja dono dos meus pensamentos, do meu raciocínio. Né? Só lembrando o que eu comentei com vocês sobre pensamentos. Né? Acho que foi na aula retrasada. O pensamento é uma interpretação que eu faço racional da realidade. Então, se é uma interpretação, pessoal, sou eu que tenho que ter o controle sobre o meu modo de pensar. Eu sou o dono do meu cérebro, né? Da minha mente, não o contrário. Então, a lógica é a arte do bem pensar. Nós vamos ter uma outra via, que eu comecei na semana passada a falar, que é o da retórica, né? A arte do convencimento. Retórica e oratória, né? As duas estão juntas, que me ensinam, a retórica me ensina a arte do bem falar. Então, se uma me ensina a arte do bem pensar, que é a lógica, inclusive isso está no TEA, a retórica vai ser uma outra arte. Né? A arte do bem falar, a arte do bem comentar. Já estou dando se fala, um spoiler do TEA, não deveria. E a terceira via, pessoal, né, que é a arte da gramática. A arte da gramática é a arte do bem escrever, do bem interpretar um texto, que é extremamente importante na sua área de atuação profissional e até mesmo pessoal, não é verdade? Quantas vezes, pessoal, a gente não assiste ou tem um texto que a gente não consegue interpretar direito, fica uma coisa meio confusa. Então, a gramática vai me ensinar a interpretar também o texto e a escrever um texto com coesão, com coerência. Né? Eu nem vou entrar muito no mérito da questão. Por exemplo, se você é da área de finanças, você tem que saber fazer, por exemplo, um relatório muito bem feito. Você vai usar a gramática na construção desse texto, e eu vou te ensinar como fazer isso, fazer um bom relatório. Você que é da área da publicidade, do marketing, que também envolve lá a publicidade, mas o marketing também trabalha com textos, com ideias, com argumentos. É importante para você. Né? O pessoal que mexe com roteiro, na área do teatro, é fundamental também o texto. Então, a gramática tem algo a te dizer também para você que é do teatro. Então, essas três vias. Né? Eu vou falar qual é a arte e vamos ver se você adivinha. Se você está com atenção na aula. Se não está na Netflix. Então, vamos lá. Qual é o nome da arte? Eu vou embaralhar tudo. Qual é o nome da arte que me ensina a pensar? A arte do pensar. Escrevam aqui, por favor, no bate-papo. Qual é a arte do bem pensar? Amanda, está correta, pessoal? A arte do bem pensar. A Amanda está correta? Tempo. E Amanda, só nós dois que estão assistindo a aula aqui. A arte do bem pensar. É a lógica. Hello? Sim? Você aposta quanto, Guilherme, na resposta da Amanda? 50? Leva os 50 reais. Muito bom, muito bom. Arte do bem argumentar. Qual é a via? Qual disciplina do Trivium que me ensina a arte do bem argumentar?
Alguém arrisca? Já não é a lógica. Retórica? Claro, Gabriela. A arte do bem pensar, né? O pessoal acertou, foi a lógica, Gabriela e pessoal. Depois eu perguntei qual é a arte do bem argumentar, do bem falar. E o pessoal respondeu a retórica. Pensar, galera, lembrem sempre disso. Pensar, a arte do pensar, lógica, logos. Logos em grego significa mente, pensamento. Retórica, lembre-se da oratória. É a arte do bem falar, é a arte do bem argumentar. Hoje vamos falar sobre argumentos, vai ser muito legal. E a terceira arte é a arte do bem escrever, do bem interpretar um texto. Qual é a disciplina? Gramática. Gramática, tá? Então, eu pergunto para vocês, qual que é a mais importante? As três. Porque eu preciso aprender a pensar, eu preciso aprender a me comunicar, e eu preciso aprender a interpretar, a ler. As três são o trivium. Né, os três caminhos que me levam a uma vida de excelência, de compreensão, de esclarecimento. São elas que formam o que a gente chama de artes liberais. Eu vou até escrever aqui para vocês. Ó. Artes liberais. Liber, em latim, significa verdade. Agora, deixa eu perguntar uma coisinha para vocês. Por que o trivium faz parte das artes liberais? Por que os antigos diziam que essas três disciplinas são as artes liberais? Assim, eu tomo água enquanto vocês respondem. O que isso tem a ver com liberdade? Alguém arrisca aqui no bate-papo? Vou repetir a pergunta, talvez eu não tenha sido muito claro, né? No trivium, essas três disciplinas, lógica, retórica e gramática, são definidas, pessoal, como as disciplinas que constituem as artes liberais. Liberal, liber em latim, significa liberdade. Então, o que essas três disciplinas, arrumando aqui a câmera, o que essas três disciplinas têm a ver com liberdade? Que relação você consegue estabelecer? Alexandre, já recebi o seu e-mail aqui no grupo. Luana, você me acompanha enquanto o pessoal pensa um pouquinho? Você está na sala? Luana, se estiver na sala, me dá só um ok, tá? Vamos ver o que a Amanda escreveu. É ter a consciência e dominação, ou domínio, vamos dizer assim, Amanda, ao invés de dominação, domínio, desses fatores. Exatamente. Luana, me faz uma gentileza bem, me envia lá para o grupo do Trivium, os representantes, o seu e-mail, que eu vou mandar um material para a turma de vocês. Tá? Vou mandar para o Alexandre, para a Flávia e para você, tá? Amanda está no caminho certo. É ter a consciência e o domínio desses fatores. É por aí. Alguém mais quer arriscar a relação que existe entre o trivium e essas artes liberais, né? Dizer que são artes para a liberdade? Que relação que você vê? Amanda não está errada, não. Tá no caminho correto. Quem mais quer arriscar? Eu estou aqui com o meu avatar. Olá, pessoal, vamos lá! Tchau! Vamos lá. O Guilherme escreveu liberdade de pensamento, a mente para novas perspectivas. É isso mesmo. É isso mesmo. A lógica no trivium bem estudada, a retórica bem estudada, a gramática bem estudada, vão me preparar, pessoal, para eu ser, Lídia coloca liberdade de expressão. Exatamente isso, bem. Exatamente isso.
esses 3 caminhos vão me ensinar vão me preparar para tornar uma pessoa livre. Livre no meu modo de pensar, não sendo dominado pelos outros, a lógica me ensina isso. Livre na capacidade de me expressar com sinceridade, com veracidade, que é a retórica. E livre na capacidade de registrar as minhas opiniões e me posicionar, de interpretar adequadamente os textos e os contextos que a vida me apresenta. Então, são as 3 disciplinas que fazem parte das artes liberais, porque são artes que, ao exercitá-las, né, eu me torno uma pessoa mais livre. Eu me torno verdadeiramente livre. E é isso que eu vou tratar agora com vocês na continuidade, né? Algumas aulas serão de retórica, no nosso curso, depois algumas de lógica e depois algumas de gramática, né? Então, estamos no bloco das aulas de retórica, tá bom? Eu posso compartilhar com vocês um texto, pessoal? Ou você tem alguma pergunta ainda que eu possa te esclarecer antes da gente continuar? Pode colocar a sua pergunta. Enquanto eu carrego aqui o texto. Pode ser pelo microfone ou pode ser pelo bate-papo. Se houver alguma pergunta até aqui, o que eu expliquei ou alguma dúvida que você já deva ter. Eu estou compartilhando agora o texto com vocês. Vamos ver se você consegue visualizar. Só ampliar mais um pouquinho. Esse material, galera, que eu já disponibilizei no ambiente virtual e que para o pessoal do teatro eu vou mandar também por e-mail. Tá? Marketing e finanças que já conseguem, né, acessar, de boa já está lá no ambiente virtual. Tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Eu posso prosseguir. Está tudo de boa? Vocês conseguem me ver e ouvir? Como é que está para vocês aí? Consegue ver o texto? Consegue me ver? Consegue me ouvir? Beleza. Obrigadão. Obrigado, gente. É devolutiva. Valeu, Luana, Amanda. Bom, então, essa apostila, obrigado, Ingrid, é sobre retórica e oratória e dentro da continuidade do que nós falamos sobre argumentos, eu preparei essa apostila, uma coisa pequena, são somente 6 páginas, que eu quero começar a analisar com vocês. Então, eu começo isso aqui, eu te convido a me acompanhar na leitura. Eu procurei escrever num estilo que fosse muito parecido com a minha fala, sequencial, né, com coesão, com coerência, mas que não fosse muito diferente, até para você não estranhar os termos, os assuntos em si. Então, o texto está muito parecido com o meu discurso falado. Então, o que eu coloco lá em argumento? Né? O exercício profissional competente de qualquer área. Pense na vida que você leva, no trabalho que faz, no curso em que você está matriculado. Né? Qualquer área corresponde a uma arte pela qual a pessoa vai se exercitando no cotidiano, no cumprimento das suas responsabilidades. Né? Procurando se manter atualizado na profissão, resolvendo aí os desafios em apresentar ideias, saber apresentar essas ideias num grupo, né, que nem sempre é muito favorável ao seu modo de pensar e, principalmente, né, você busca no seu trabalho, na sua vida, saber convencer esse grupo das melhores opções ou iniciativas. O que eu quis dizer com isso? Que a sua vida, você que me acompanha agora aí na sua casa, a sua vida familiar, social, cultural, profissional, acadêmica, a sua vida você já usa o trivium. Você usa um pouquinho de lógica, um pouquinho de retórica, não é verdade? Um pouquinho de gramática. É que você usa muito mais na boa vontade, na dedicação, não de uma forma sistemática, como nós fazemos na disciplina. Né? Então, isso é próprio do ser humano como animal linguístico. Animal linguístico. Mas, no entanto, quando você tem no seu curso uma disciplina dessa natureza, é porque
nós queremos tornar você, eu falo nós, a instituição, em um profissional competente, né, de excelência, que tenha aí o domínio sobre as suas habilidades, as suas competências, né? Só retomando, acho que foi a primeira aula que eu tive com vocês, eu expliquei o que são habilidades, o que são competências, só para você se recordar. Habilidades são aquelas características da sua personalidade que lhe são inerentes, é o seu jeito de ser. Né? No que você leva jeito? No que você tem mais facilidade? É de falar em público? É de fazer uma pesquisa na internet? É de ouvir mais e falar menos? É de observar a tudo e a todos? Todos nós temos as nossas habilidades. Competências já são aqueles conhecimentos que eu não tenho e adquiro por meio da aprendizagem. Seja aprender a tocar um instrumento musical, seja estudar uma língua nova, seja aprender uma coreografia, uma dança, um passo. Tudo isso está no campo das competências. Então, na medida em que você exerce a sua atividade, vai exercer a sua atividade profissional, não basta apenas você ser um bom profissional. Você precisa ser um líder, uma líder na sua área. Então, a palavra liderança não tem nada a ver com chefia. Chefia é cargo. Diretor é chefia. Presidente é chefia. CEO é liderança. Aquela pessoa que motiva, né, as outras é um líder. Ela pode nem ter um cargo. Ela pode nem ser chefe, mas se ela tem liderança, ela vai mais longe. Então, o Trivium te ensina a ter liderança. E aí, vamos voltar aqui de novo para o texto. Em uma palavra, podemos afirmar que o líder deve ser um profissional que sabe argumentar. Retórica. Um líder que não sabe argumentar é um líder que não sabe coordenar um grupo, que não sabe motivar as pessoas. Imagine você da área de finanças. Tem gente aqui, pessoal das finanças, aqui no grupo? Só alguém que for, só coloca assim. Você de finanças, você está no grupo? Ok. Ok. Perfeito. Rafael, Lídia, Luana, quem mais é de finanças? Só colocar um sim. Na área de vocês, já pensaram em trabalhar ou ter alguém no grupo, na equipe, na área de finanças, né? Trabalho em equipe. Uma pessoa que não é líder, uma pessoa que não agrega, uma pessoa que divide, uma pessoa que cria cisânia, divisão no grupo, na empresa, na corporação, no escritório. É um desespero, não é? Quem é da área de marketing que está aqui no grupo? Marketing. Além do Alexandre, quem mais está aqui no grupo assistindo a aula? Legal, Alexandre, Pedro. Mais a Gabi. Tamires. Ok. Pergunto para vocês, uma pessoa que não sabe argumentar na área do marketing, ela vai muito longe? Penso que não. Penso que não. Não vai muito longe, não vai, nem chega a lugar nenhum. Finalmente, teatro. Quem é do teatro que está aqui conosco? Guilherme, o Emerson. No teatro, Amanda, Guilherme, Emerson. Veja que coisa interessante. Uma pessoa, alguém da área do teatro que não tenha liderança, vai conseguir trabalhar, vai conseguir ter relações interpessoais satisfatórias, que não saiba argumentar, teatro, não tem argumentação, é inviável. Então, é aqui que eu coloco, né? Ora, se o valor da argumentação é tão grande para as organizações, para o mundo do trabalho, relacionamentos afetivos, cumpre esclarecermos o que vem a ser um argumento. Eu já adiantei alguma coisinha para vocês em aula passada, mas agora eu quero colocar de uma forma oficial. Vamos então à compreensão desse conceito. Tudo bem até aqui, pessoal? Estou indo muito devagar, muito rápido. Como é que está sendo para você que está assistindo a minha aula agora? Estou muito devagar, muito rápido? Está no ritmo normal? Só me dê essa devolutiva. Porque às vezes o professor enrola, fica viajando e é cansativo. Eu estou em ritmo
você possa acompanhar? Tá. Ok, eu vendo aqui o motivo de vocês pelo grupo. Posso prosseguir então, né? Eu vou virar. Vamos aqui para a página 2. Essa fórmula, obrigado, Ale. Essa fórmula que eu vou colocar aqui para vocês, a partir de hoje, se você resolver utilizá-la, você vai perceber coisas muito, muito interessantes na retórica, na conversa que você tem com as pessoas, mesmo de uma forma informal, mesmo em casa, que é o nosso exercício doméstico. Essa fórmula que eu vou te explicar, né, procure utilizar ao terminar a aula, amanhã, enfim, você vai ter muito tempo para isso. Analisar o discurso, os argumentos das outras pessoas. Pode ser os seus familiares. Então, vamos lá. Argumento. Do latim, argumento. Né? É um raciocínio pelo qual esse raciocínio pode ser escrito ou pode ser falado, né? Oratória. Mas é um raciocínio pelo qual se tira uma consequência ou uma dedução. O que é dedução no trivium? É uma conclusão. Então, um argumento é um conjunto de ideias que alguém me fala, que alguém me diz, que alguém me conta, é um tipo de uma narrativa, e da qual eu tiro uma conclusão. É um assunto, é um tema, é um enredo que vão responder algumas questões tais como. Dê uma olhadinha, pessoal, na página. Dê uma olhadinha. O que você visualiza? O que, quem, como, quando, onde, quanto, para quê? O que são essas perguntas, na sua opinião? O que elas significam, pessoal, para você? Tudo bem, o Felipe disse que argumentos, ideias, né? São perguntas investigativas, o Emerson, são questionamentos que fazemos na nossa vida. Guilherme e Emerson foram muito elegantes na resposta, parabéns. Agora, a Gabriela coloca aqui uma palavra, ela deu quase um checkmate, se tivéssemos num xadrez. Essas dúvidas, essas perguntas, que de fato que o Guilherme colocou, são perguntas, são questionamentos, são dúvidas, né? Eles estão corretos. Mas onde que você vê, em que matéria, no ensino fundamental, no ensino primeiro grau, segundo grau, né, ensino médio, que matérias que a gente estuda essas perguntas? Será matemática? Será química? Será biologia? Será filosofia? Mas antes, a filosofia é no ensino médio, né, Emerson? Antes da filosofia, lá no primeiro grau, no primário ginásio, ou no ensino fundamental, qual disciplina foi em ciências, estudos sociais, que você viu essas perguntas? Matemática? Qual que você arrisca essas perguntas? A resposta é mais simples que você imagina, que vocês estão imaginando muitas coisas aí. Eu vou até repetir. Agora eu estou gostando do papo. Emerson, Tawane, Alexandre, agora até o meu parceiro aqui ficou feliz. Oh, pessoal, muito bom! Ah, que legal! Tchau! Agora sim. Exatamente isso. Estou até animado aqui. Glória a Deus, Jesus, Senhor, aleluia. Em língua portuguesa. E a Tawane falou em gramática. A gramática não é a terceira via do trivium? Olha aí, a gramática se relacionando com a retórica. E é isso mesmo. O que você vê aí, 2, 4, 6, 7, 8 pronomes interrogativos. É isso mesmo, Tawane, pessoal, você que me acompanha. A gramática vai me ensinar a fazer bons argumentos. E um bom argumento, é nesse ponto que eu queria chegar,
Um bom argumento, pessoal, é aquele diálogo, aquela conversa, é aquela oratória, é aquela retórica que vai se valer da gramática para transmitir uma ideia, um conjunto de princípios, um plano, um desejo. Né? Na verdade, a gente já usa isso, mas de uma forma inconsciente. Cada um desses pronomes interrogativos que a gente estuda em gramática, cada um deles vai me dar uma ideia, uma sensação, um esclarecimento. Tá? Então, vamos interpretar, por exemplo, num bate-papo, numa argumentação, quando você pergunta para a pessoa o que, você quer saber do objeto do assunto. Um exemplo, alguém em casa ou no trabalho, ou a sua namorada, ou seu noivo, diz que precisa falar, quer saber a sua opinião. A primeira pergunta que você faz, qual é? O que é que você quer falar comigo? É isso? Não é instintivo? A minha inteligência, o meu logos, a lógica vai dizer que a minha inteligência, o meu logos, quer se apropriar do assunto. E aí você pergunta o quê? Por outro lado, se você quer ser um bom profissional, uma boa profissional e fazer uso da retórica, você nem precisa esperar a pessoa fazer a pergunta o quê? Você já, na sua fala, na sua retórica, na sua oratória, você já responde a essa pergunta, sem esperar que a pessoa lhe pergunte. Posso dar um exemplo para vocês? Não sei se eu estou complicando muito. Posso dar um exemplo? Pode. Legal. Então, um exemplo para vocês. Então, eu quero a retórica para dar aula de trivium. E eu sei que um bom argumento, eu já dou as respostas para as perguntas que vocês vão ter. Então, a primeira pergunta é o quê? O que eu faço? Conhecendo a retórica. Eu dou as boas-vindas, como eu vou fazer agora, como se a aula estivesse iniciando, né? Nesse exato momento. Eu diria assim: boa noite, pessoal de teatro, boa noite, pessoal de marketing, boa noite, pessoal das finanças. Hoje a nossa aula vai tratar, sabe do quê? Da uso da retórica e dos argumentos. Nós vamos aprofundar o tema da aula passada. Pronto, eu já respondi no início da nossa conversa do que, o que vai ser tratado. Essa objetividade, galera, me dá foco. Essa objetividade já dá para o meu interlocutor, para você, a resposta. Né? Você conhece gente que começa a falar sobre uma coisa e fica divagando, e vai, e volta. Não, eu quero falar uma coisa com vocês, mas eu não sei se eu devo. Sabe por quê? Semana passada aconteceu um lance lá em casa, mas não é isso que eu quero falar, não. Eu quero falar outra coisa. Não é irritante? É irritante. Hoje em dia, você precisa ter foco. A retórica vai me dizer que, se no meu argumento eu já consigo construir uma parte da conversa dizendo o que eu vou falar, a outra pessoa já percebe uma coisa muito importante em você, que é sinal de competência, que você tem foco. Que você tem foco naquilo que fala. Você tem objetividade. Então, essa pergunta, você entende que ela precisa fazer parte do seu argumento dentro da retórica, porque ela te faz ser uma pessoa mais objetiva, se é você que está falando. Se é o contrário, é você que está ouvindo, ou melhor, não vou usar muito gerúndio, que tá, é um vício de linguagem, me desculpe, está ouvindo, não. Você que me ouve, se você não entende o que eu digo, ou eu não me expressei bem, a primeira coisa que você vai falar é: Felipe, mas o que você quer tratar? Qual que é o assunto? Perceberam a relação? Ficou claro o exemplo? Então, todo argumento precisa atender, né, a essa primeira pergunta: o que? É o início de qualquer conversa inteligente. Né? Não é você só, a sua mente pede isso, não é verdade? Veja as conversas em casa, no trabalho, ou um documentário, a pessoa não tem foco, ela fala sobre tudo. E o Trivium vai dizer que isso está errado. Né? Se você quer argumentar, né? É claro que eu não estou dizendo um dia de happy hour, que você está jogando conversa
fora, aí, tudo bem, né? Brincando. Né? A vida não é só um discurso, mas eu me refiro a assuntos mais importantes, mais fundamentais, do seu exercício profissional. Principalmente, galera, agora em que nós vivemos em tempos de home office, você precisa ter muita objetividade no vídeo, na câmera. As pessoas têm uma vida muito corrida, os nervos estão à flor da pele, então, se há um foco, né, as pessoas se cansam. É muito blá, 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 e se perde o foco. Então, primeira exigência de um bom argumento, né? Aproveitando a gramática dentro da retórica. O que? Tudo bem? Posso prosseguir? Ou eu compliquei demais? Como é que tá para vocês? Beleza. Segue o jogo, bora. Então, Galvão Bueno, segue o jogo. Por isso, Tino Marcos. Você tem outras duas perguntas. Quem e como? Quem, o pronome interrogativo quem, faz referência às pessoas envolvidas que eu falo no meu argumento. Há pessoas envolvidas? Quem são elas? Se eu digo para vocês assim, sabe, tem um pessoal que não está assistindo às web aulas de nenhuma disciplina, tem um pessoal aí que não está nem aí com a matéria, com as matérias. A primeira coisa que você vai perguntar é quem. Não, um pessoal. Um pessoal é muito vago. Quem são essas pessoas? Ah, Luiz, tem um pessoal aí que está afim de, assim que terminar a quarentena, marcar um happy hour. Ai, que bom, ótimo. Por dentro. Quem são essas pessoas? Quem me indica, me leva a querer saber sobre pessoas. Como? O pronome interrogativo, que no trivium, na retórica, na gramática, me questionam a forma, né? De que maneira você quer explicar alguma coisa. O pronome interrogativo quando me vincula a uma ideia do quê? De tempo. Se eu não responder a essa pergunta, dependendo do assunto, a pessoa fica sem noção. Por exemplo, vamos dar um outro exemplo. Pessoal, eu quero falar com vocês um pouco sobre uma atividade, um trabalho que eu vou deixar aqui para a sala. Primeira coisa que você vai me perguntar. Tudo bem, Luiz? Para quando que é esse trabalho? A pessoa quer ter a ideia de tempo na sua conversa. Onde? Mesma coisa. A ideia é um pronome interrogativo que na retórica remete para um local. Quanto? Me dá a ideia de números, de valores. É um pronome interrogativo que no meu argumento vai atender a essa necessidade. Para quê? É uma pergunta muito, muito interessante na retórica, na argumentação que você tem na sua oratória. Quando você coloca na sua fala para quê, né, essa resposta, significa que você quer colocar aí uma finalidade. Por exemplo, eu inicio a aula conversando, bem-vindo, Miguel, seja bem-vindo aqui à nossa turma. Quando eu falo para vocês assim, olha, turma, eu vou explicar hoje sobre algumas coisas a mais, sobre a retórica no trivium, né? E prestem bastante atenção. Automaticamente, a sua mente vai fazer a seguinte pergunta. Vou chegar até perto aqui da câmera. Tudo bem, Luiz Felipe? Você pode nem falar, mas você está pensando, para que eu vou usar isso na minha vida? Não é assim? Para que eu vou usar isso na minha vida? A inteligência precisa ter uma finalidade, o destino daquela conversa. Você já fez isso? Você mora com os pais? Quem mora com os pais aqui? Coloca no grupo, por gentileza, para eu dar o exemplo. Guilherme, quem mais mora com os pais? Amanda Macedo e Amanda Aguilar. Kathleen, a Lídia, quem mais? A Gabi, a Ingrid, quem mora mais com os pais? Mais alguém? A Tamires, do grupo de 17. Veja que interessante como é que é a fala dos seus pais, né?
Minha filha, interpretando seu pai e sua mãe. Meu filho, eu quero falar uma coisa para você. E aí começa blá 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 blá. E aí você pergunta, mãe, pai, mas para que você está me dizendo tudo isso? Você já não fez essa pergunta? Para que você está me dizendo tudo isso? Porque você quer saber aí a finalidade do discurso, da conversa, não é assim? Ou o contrário, de repente você conversou com alguém, pode ser seus pais, seus irmãos, sua namorada, seu noivo, seu marido, seus filhos, seu cliente, seu paciente, enfim, seu colega, e de repente na sua fala a pessoa pergunta, mas para que você está me dizendo tudo isso? Porque no argumento as pessoas precisam ter, pessoal, a finalidade do que você está dizendo, o que é. Então, essa pergunta para quê é muito importante na retórica, no seu trabalho, no diálogo, no convencimento que você quer fazer com as pessoas. E, finalmente, sobra a última pergunta, não menos importante, que é a do porquê. Porquê me indica o motivo. Por que você está falando tudo isso, Felipe? Qual o motivo? Né? O porquê me dá o motivo e o para quê me dá a finalidade. Então, você de repente pode fazer até uma pergunta agora, ou está pensando, mas por que o Luiz está apresentando todos esses pronomes interrogativos em um argumento? Por quê? Respondendo. Dependendo do tipo de argumento, dependendo do tipo da sua fala, quanto mais pronomes desses, quanto mais perguntas dessas você for capaz de responder, melhor vai ser o seu argumento. Sim? Melhor vai ser a sua retórica. Então, de uma forma muito objetiva, em retórica, um bom argumento é aquele que é capaz de, a pessoa, quando ouve o que você diz, já ter a resposta, pelo menos aí, a maior parte das perguntas. É claro que nem todo argumento, nem toda fala que você tiver, nem todo discurso que você pronunciar, né, vai atender a todas essas perguntas, mas uma dica, um bom argumento na retórica é capaz de responder pelo menos, aí tem que aparecer pelo menos 3 perguntas. 3 pronomes interrogativos. Um exemplo, o que? Por exemplo, como? Por exemplo, para quê? Olha que interessante. Um bom argumento, independente do conteúdo, viu, pessoal? Se no seu argumento você consegue já colocar as respostas para as perguntas o que, como e para quê, eu tenho certeza que você vai ter sucesso nesse convencimento. Então, novamente, quando que eu consigo convencer alguém pela retórica? Quando a minha fala, a minha oratória, quando o meu discurso, quando a minha conversa, quando a minha aula, quando o meu bate-papo consegue responder pelo menos a 2, 3 perguntas dessas que eu elenquei para vocês. Qual seria, pessoal? É começo, meio e fim, exatamente, Guilherme. Começo, meio e fim. É a coesão que eu falei no início das aulas, né? Começo, meio e fim. O que é um bom argumento? É aquele que o argumento perfeito seria aquele argumento em que todas as perguntas, o que, quem, como, quando, onde, quanto, para quê e por quê, fossem atendidas, vamos dizer assim. Seria a perfeição. Nem sempre conseguimos a perfeição, mas se você consegue na sua fala, no seu... não precisa ser somente profissional, não, pessoal. Às vezes você precisa, em tempos de quarentena, né, de resguardo, quem vive aí com os pais ou com você é casado, quem é casado, casada, vive com seu companheiro, sua companheira aqui no grupo. Eu perguntei do pessoal, dos pais, quem que vive matrimonialmente com alguém, seu companheiro, sua esposa, seu companheiro, seu marido. Rafael, quem mais? Emerson, o Alê, das meninas, quem é casada, vive matrimonialmente, tem o seu companheiro, seu esposo ou sua esposa. Só os 3?
Então, vamos pegar o exemplo dos três, do Rafael, do Emerson e do Alexandre. Às vezes, ainda mais na convivência, né? 24 horas, aí, vários dias, surgem os atritos conjugais de relacionamento. E mesmo que você não viva com a pessoa, né? Quem está namorando, quem está noivo, ou quem está casado, é natural. É natural o conflito e é natural, muitas vezes, no relacionamento, aquelas conversas, né? Os famosos papos cabeça, né? Ou um termo que os homens não gostam muito, não quero ser injusto com os homens, mas muitos não apreciam, né? Discutir a relação, né? Discutir a relação. E eu quero dizer a vocês que discutir a relação ou uma conversa mais séria, pessoal, necessariamente é uma conversa que vai atender a essas perguntas. Às vezes a DR, a famosa DR, sim, Alexandre, vai atender isso. O que é discutir uma relação? Significa você expor o seu ponto de vista, a sua visão das coisas, o que você está achando, o que você está imaginando. Mas uma boa discussão, uma boa DR, galera, é aquela em que você é capaz de responder a 2 ou 3 perguntas. Sei lá, como, por quê e o quê. Quer dizer, não sou eu que vou estabelecer quais perguntas vão ser respondidas. Né? Cada relação, cada DR, cada conversa é muito subjetivo. Mas você percebe? Uma boa conversa mais séria, mais reflexiva, vai procurar atender a essas perguntas. E quando, saindo da DR, saindo da conversa familiar, entrando agora na questão profissional, trabalho, mundo laboral, quando que as pessoas são mal entendidas, quando que existem os conflitos e as discussões? Quando nessa troca de argumentos, na retórica, essas perguntas não são respondidas. Quantas vezes você não participou, você não participou de uma reunião que não saiu nada de produtivo, porque as questões não foram respondidas. Muito blá, 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 mas você queria só saber uma coisa, tudo bem, decidiu-se, tal, né? Eu sei o que é que vai ser tratado, eu sei que a maioria votou a favor, nós vamos implementar, mas como nós vamos resolver isso? Se essa pergunta não foi respondida, você sai da reunião frustrado, frustrada. Então, um bom argumento, uma boa conversa, atende aí pelo menos de 2 a 3 perguntas. Não existe um argumento perfeito, que você vai ter as 8 perguntas gramaticais, né, na retórica. Não existe. É muito raro, mesmo quem é da área. Mas pelo menos, e aí tenho insistido muito na explicação aqui para vocês, pelo menos você já sabe quais são os pontos que a inteligência da outra pessoa, do grupo, da instituição, com quem você está falando, vão necessariamente cobrar. Pode ser os seus pais, pode ser a sua filha, pode ser o seu noivo, pode ser o seu marido, pode ser a sua parceira, pode ser o seu amigo, pode ser o seu colega, pode ser qualquer um que venha a ser o seu público, inclusive o seu chefe ou a pessoa a quem você se reporta. Ok? Ficou claro para vocês, pessoal? Às vezes eu me animo na fala e estou indo muito rápido. Ficou claro? Vocês querem que eu retome algum exemplo? Vocês conseguem fazer... Uma coisa que eu tenho é até um toque, uma verdadeira obsessão. Vocês conseguem ver isso na vida de vocês, aplicar isso na vida de vocês? Tem a ver com a vida de vocês essa minha fala? Pode responder até aqui pelo bate-papo. Que bom, Amanda, Guilherme. Quem mais? Viu, pessoal? O pessoal está dando, alguns estão dando a devolutiva aqui, né? Estamos em 18. Se para você não ficou claro, não tem problema nenhum, não. Me avisa, eu explico de novo, não é porque a maioria ou metade entendeu, e você não entendeu, não tem que ter vergonha, não. Estamos em casa, eu sou professor, estou aqui para ensinar. O Guilherme está dizendo que lembrava casos da vida dele. É isso mesmo, Guilherme. Eu dou exemplos da vida pessoal, da vida familiar, da vida
profissional, do cotidiano, porque é a vida de todas as pessoas. Né? A vida é interessante esse período de confinamento, a gente percebe que todo mundo está no mesmo barco, rico, pobre, e o cotidiano é o mesmo para todo mundo. A rotina faz parte, como o Alexandre está dizendo, do dia a dia. Então, se eu não souber lidar com essa rotina, começam as crises. Começam as crises. Quantos relacionamentos não são destruídos por falta desse diálogo, dessa oratória, dessa retórica bem fundamentadas? Né? Rotina diária, Lídia, é verdade. Que fazem parte do dia a dia, que o Alexandre comentou. Que bom, que bom. Eu posso avançar mais um pouquinho com vocês no conteúdo? Se não houver nenhuma dúvida até aqui, eu queria pelo menos apresentar aí a vocês a questão das falácias e deixar o texto até para vocês poderem ler e na semana que vem a gente retomar. A Kathleen disse que sim, que eu posso, mas eu preciso ouvir aí o ok ou não dos outros 16. Passa tempo, né? Passa rápido. Pelo menos para mim, que estou falando, passa muito rápido. Não sei se para vocês é muito cansativo. Eu falo mais que a boca também. Tudo bem, então? Então, vamos lá. Se você abrir... Deixa eu só perguntar uma coisinha para vocês. Eu estou com um documento aqui disponibilizado. Vocês conseguem mudar de página ou só conseguem na medida em que eu mudo a página aqui? Você consegue mudar a página ou não? Ir para a página 3, por exemplo. Ou vocês ficam na dependência? Ah, só eu? Ah, então eu posso fazer terrorismo com vocês? Vocês só visualizam? Ah, que legal. Vou fazer maldade. Vou deixar vocês no suspense. Eu não vou mudar antes de página. Eu quero primeiro falar uma coisinha com vocês. Maldade. É isso aí! É isso aí! Tchau! Ave Maria. Então vamos lá. Se você tiver um dicionário depois da aula fácil, pode ser um dicionário impresso, pode ser dicionário online, você pegar aí no seu smartphone. Eu vou colocar uma palavra aqui no bate-papo, que aí eu gostaria que você procurasse a palavra falácia. E só por curiosidade, tá? Depois eu vou dizer o que é falácia, eu vou te explicar. Mas faça esse exercício. A palavra falácia, dependendo do dicionário, vai ser gramaticalmente definida como a condição de algo que é falaz. Condição ou propriedade de algo que seja falacioso ou falaz, com Z. Cuja tradução e sentido, pessoal, nos remete para o significado de algo que seja enganoso. Então, uma falácia, né? Alexandre já está brincando com as palavras, falsidade, e isso tem a ver, está correto, sim, Alexandre. A falácia me remete a uma falsa, a uma equivocada compreensão das coisas. Um argumento falacioso, por exemplo, é um argumento, apelo à emoção, Lídia, você não está longe da verdade. Perdão. Um argumento falacioso é um argumento que vai me levar a um engano. Ou seja, toda falácia, né, vai tentar, como Alexandre falou, escreveu, simular uma veracidade, mas na verdade a falácia é enganosa, é uma mentira, é um engano. Te convido agora
a ver na página 3, o próximo item, né? As falácias no mundo do trabalho. Depois você vai ler com calma, e aí eu explico de uma forma mais teórica, né? Coloco aqui, ó, em verde, falácia e argumento, né? As distinções de um e de outro. Deixa eu só ampliar aqui, você vai poder ler com mais calma, né? E eu vou deixar para a semana que vem, né, a leitura desse texto, para que você conheça aí as principais falácias, já coloquei aqui, da retórica oratória. E é muito interessante porque elas têm um nome em latim, uma coisa assim chique, mas elas traduzem as diversas maneiras em que, por meio da retórica e da oratória, eu posso manipular as pessoas, né? Ou então, o contrário, muitas vezes são argumentos enganosos que as pessoas mal intencionadas utilizam para nos manipular. E aí acende a luz amarela, né? Pem, 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 pem. Atenção, perigo. Né? Hoje, no mundo das fake news, há muita manipulação. Não só aqui no Brasil, não, pessoal. Não só aqui no Brasil, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, o Trivium quer te mostrar e provar que o estudo da retórica significa você também ser capaz, teatro, finanças e marketing, de conhecer, de identificar aí argumentos que podem te conduzir a um caminho que você não quer, a uma manipulação. Então, qual que é a lição de casa que eu vou deixar para vocês, para o pessoal do teatro? Eu vou mandar por e-mail. Né, Miguel já vê a questão da política brasileira, né, faz todo sentido, e não só na política, em todas as áreas. Então, para o pessoal de marketing e finanças, já está esse material lá no ambiente virtual, você vai poder ler com calma, baixar. E para o pessoal do teatro, eu vou mandar pela Flavinha o material para vocês, tá? Para toda a turma. Então, você vai ter aqui, por exemplo, alguns argumentos como o adbaco, o apelo à força. 2, o ad hominem pessoal, o apelo ao pessoal, o ataque à sua moral. Nós vamos ter a falácia ad hominem circunstancial, apelo à função ou ao cargo. Um outro tipo de falácia, virando a página aqui, indo para a página 6, página 5, o apelo à ignorância. Lembra daquele discurso? Ah, puxa, tinha prova hoje, ninguém me avisou, hein? Puxa vida. Eu não sabia que era contramão. Isso é uma falácia, depois você vai entender por quê. E semana que vem eu vou explicar o porquê dessa falácia. Você já ouviu falar em chantagem sentimental, pessoal? Quem já ouviu? Quem já foi vítima de uma chantagem sentimental? Eu também já É? fiz. Olha, Ramon abrindo o jogo. Quem mais já foi vítima e já fez chantagem? A Ingrid, olha só, Guilherme, a noite da revelação, hein? Hoje é a quarta-feira da revelação. Sempre, olha, ixi, quem nunca? Olha só. Pois é, meus caros, todo mundo, né? Todos nós. Vocês sabiam que isso é uma falácia? Em latim nós chamamos de ad misericordiam, apelo emocional. E aí eu explico para você, eu sei que você vai estar curioso em querer conhecer, né? E existem várias falácias dentro da retórica, da oratória. O apelo à autoridade, por exemplo. Esses dias tivemos alguns exemplos disso, né, na mídia. O ad populum, o apelo ao popular. Então, qual que vai ser a agradável lição de casa que eu vou deixar para vocês, antes de abrir aqui para as perguntas? Vocês leiam essa apostila, que semana que vem eu já dou início. Eu quero que você escolha das 6, são 6 ou 7 falácias que eu coloquei, das 7, que você escolha 2 da sua preferência. Eu vou querer saber o motivo por que você escolheu 2 das 7. Podemos combinar assim? Beleza. Ok, perfeito.
Deixa aqui, 7 mensagens do bate-papo foram recebidas. Deixa eu só verificar aqui. Tem alguma pergunta que eu não respondi, pessoal, que está dando aqui uma anúncio de mensagem que eu não respondi. Ficou claro para vocês a nossa conversa de hoje, turma? O sistema hoje ficou mais estável, né? A internet hoje não travou nada. Vocês conseguiram me ouvir com calma, tranquilamente? Que bom, né? Que bom, que bom. Perfeito. A aula de hoje atendeu aos objetivos, ficou satisfeito, faltou alguma coisa? Estamos indo no ritmo bem, está conseguindo fazer as conexões com a matéria, com o seu curso, isso é muito importante, com a sua vida. A aula, tudo bem, top já é por sua conta, Alexandre. Isso, Guilherme, é isso que eu quero. Que cada aula esteja aberta, fechadinha, e aí a gente vai construindo, colocando esses blocos na parede, né? Que eu quero levantar com vocês para a construção da casa. Ah, tá. Meio tarde na última aula, né? Na semana passada, Alexandre. Então, galera, eu vou salvar essas aulas gravadas e eu mando para vocês o link para que vocês possam assistir, né? Novamente. Eu não me recordo se eu mandei algum podcast para vocês, Alexandre, Luana, para o pessoal do teatro, pela Flávia. Vocês chegaram a ouvir? Alguém chegou a ouvir esse podcast sobre o Trivium ou não? E que é tanta turma, tanto podcast, que a gente fica maluquinho. Ah, sim, você ouviu, Alexandre? O que você achou? Luana ouviu também? Ficou claro para vocês? Ficou bacana? Muito cansativo? Então, eu mandei, Emerson, em caráter experimental para o Alexandre, para a Luana e para a Flávia, para que eles ouvissem primeiro e me dessem um feedback, né? Aí eu falei, olha, eu quero que vocês me dessem um feedback para depois passar para o pessoal. Então, o que eu vou fazer? Amanda, Emerson, vocês que me perguntaram. Os representantes, Alexandre e Ana, podem mandar para o pessoal, né, para o WhatsApp da turma. Pessoal do teatro, eu vou pedir para a Flávia mandar para o grupo de vocês, para o WhatsApp de vocês, e vou disponibilizar esse primeiro dos vários outros podcasts que eu estou produzindo sobre a matéria, para dar um reforço também para vocês, tá? Lembrando também o pessoal que chegou agora ou durante a aula, eu já disponibilizei os TEAs de 1 até 4. Eu estou vendo com mais incisão, junto com a Marcinha, a coordenadora na secretaria, para liberar para vocês. O pessoal de marketing e finanças já pode fazer o TEA 1, 2, 3 e 4 baseado nessas aulas. Combinado assim, turma? Do teatro ainda está resolvendo, né, professor? Então, meu querido Ramon, eu tive uma reunião com a professora coordenadora Márcia Polacchini, e o que está rolando com o teatro? O que está acontecendo, né? No meu ambiente virtual, as 3 turmas lá no diário aparecem vocês de teatro, aparecem vocês de finanças, aparecem vocês de marketing. Estranhamente, vocês não conseguem ver nenhum link, se não fosse a Flavinha mandar para vocês, né? Vocês não conseguiriam assistir. A própria falou que vocês não conseguem visualizar o material que está lá. Vocês entram na disciplina, né? E não conseguem ver nada, o texto, os TEAs, né? E a gente não sabe onde que está o erro. Eu falo a instituição, porque eu consigo disponibilizar. Se fosse um problema na disciplina, comprometeria também o pessoal de marketing e de finanças. E a turma consegue, pelo que vocês me deram retorno, né, moçada? Então, só temos acesso ao material do professor Marco. Então, eu não sei qual é a configuração que está impedindo o acesso de vocês a isso, mas a Márcia está muito empenhada. Aliás, os 3 coordenadores, o Robert, o Mário e a Márcia,
estão me dando um super apoio, sou muito agradecido a eles e a vocês também, para que isso se resolva o mais rápido possível. Mas o pessoal do teatro, enquanto não tem esse acesso, eu vou mandar tudo por e-mail para que a Flávia, para vocês. Pode ser assim? Eu já estou até com o e-mail dela também. Aí o podcast, para todos, eu vou disponibilizar as aulas gravadas, o material, esse texto, tudo para vocês. Combinado, galera? Combinado. Legal. Perfeito, então. Ok. Então, eu quero agradecer. Se não houver mais nenhuma dúvida, eu fico à disposição para quem quiser continuar na sala para perguntar alguma coisa. E deixo meu abraço para vocês e até semana que vem. Façam esse exercício de analisar os argumentos, né, das pessoas, né? O quem, como, por quê, para quê. Veja que muitas vezes os argumentos estão incompletos porque faltam essas perguntas. Você vai ter umas surpresas aí muito engraçadas, muito interessantes. Eu adoro fazer isso com as pessoas com quem eu me relaciono. É isso mesmo, Guilherme. É muito legal. A pessoa fica olhando, né? Tá falando e você observando, assim e tal. Até estranha falar, nossa, por que você está me olhando tanto? Por que você está me analisando tanto? É muito curioso esse processo. A Lídia vai analisar o chefe dela. Ingrid, o exercício da falácia é para vocês lerem esse material, e são 7 falácias que eu apresento e eu vou explicar na semana que vem. Mas eu queria pedir para vocês escolherem 2 falácias da sua preferência, aquelas que você identificou mais. Não precisa me entregar, me enviar nada, não. Só na hora, na aula, semana que vem, você me diz qual que é as que você se identificou mais, que você gostou mais, só isso. Depois sim, eu vou dar um trabalho, uma atividade mais para frente, mas por enquanto é só ler a apostila mesmo. Quem que vai analisar o namorado ou a esposa, ou vai analisar os pais a partir da aula de hoje? A Lídia vai analisar o chefe. E por webconferência, é melhor ainda, você vai analisar melhor a pessoa. O Alexandre vai analisar os pais, hein? Depois me conta aí que borocochó que deu aí. Vai tentar não ser agredido. Pega leve, cuidado com o que você fala. Você pode pensar, né? Mesma coisa, o namorado com a noiva, com o marido, você pode pensar, né? Ver a aula de hoje, tal. Cuidado com o que você fala, Com esse não com o que também. você ouve. Porque quando você fala, você abre a sua retaguarda, a sua defesa. Com esse Você também. tem análise de longe. Você tem 2 ouvidos e uma boca. Ouça mais e fale menos. E 2 olhos, observe mais também. Legal, pessoal. Muito obrigado. Então, se não houver nenhuma pergunta, deixa eu aproveitar aqui a Amanda. Eu já analisava pelo comportamento corporal, etc. Agora vai ser uma beleza. Cuidado, Amanda. Depois me conta que descobriu aí, incorporando análise corporal com análise discursiva. Porque às vezes, bem, o que acontece? O corpo diz uma coisa e o discurso é outro. Então, você vai ter surpresas aí. Depois você me conta aí, conta para o grupo. O corpo fala, sem dúvida, fala muito. Inclusive, vamos falar um pouco disso em retórica também, expressão corporal. Aí o pessoal do teatro vai dar uma dica para a gente. Tem o lado pedagógico, sim. Vamos sim, Alexandre. Vamos falar, sim, sobre isso. Tem a ver com a retórica, né? Porque a lógica, pessoal, fala mais da questão dos pensamentos. A gramática é mais para a questão do texto. Então, a comunicação verbal, não verbal, a linguagem corporal, é tudo campo da retórica e da oratória. Então, vamos tratar sobre isso sim. Tem umas coisas legais que eu vou pôr nos podcasts.
Tudo bem, pessoal? Posso me despedir de vocês? Mais algum comentário, dúvida? Nenhuma dúvida, Quem vai professor. jantar Muito agora, né? obrigado pela aula de Legal. hoje. Eu vou jantar. Comecei falando de janta, vou terminar falando de janta, né? Tudo tranquilo? Então tá bom demais. Obrigado, viu, gente? Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Gostaria muito de ter dado essa aula presencialmente com vocês na sala, provocando vocês, tudo, mas está chegando o retorno aí, em breve, estamos todos juntos. O importante é que você saia dessa aula hoje melhor do que quando você entrou, né? Eu que agradeço, Ingrid, o carinho, a acolhida de vocês. Um excelente final de semana para todos vocês e coloquem aí o Trivium em prática na sua vida. Olha só, Alexandre, agora é só pedir um rodízio em casa e jantar. Opa! Vamos lá na casa do Rodrigo, do Alexandre. Obrigado, queridas. Meus queridos, obrigado de coração, viu? Encerrando aqui a gravação. 3. Obrigado, Alexandre. 2. 1.